Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos trazendo hoje, a Palavra de Deus pregada no livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 12, E o título da mensagem é O espinho na carne, a visão celestial e o espinho na carne, E que diz o seguinte a leitura, 2 Coríntios, capítulo número 12. Em verdade, não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou em mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Só até aqui. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Jesus. E hoje, irmãos, nós vamos estar meditando, dando sequência, onde nós esbarramos no dia de ontem, Nós ontem esbarramos no versículo de número 6, Então a nossa meditação dá-se a partir do versículo de número 7 a seguir, Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus, E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, E as referências diz, 2 Coríntios 12, 2, até o versículo 7 está escrito: um homem em Cristo. Paulo se refere a si mesmo quando um homem em Cristo, que foi levado ao céu
a fim de receber revelações. Provavelmente a respeito do Evangelho de Cristo e das glórias indescritíveis do céu, reservadas aos crentes. Verso 7. Confira em Romanos, capítulo 8, versículo 18. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Esse grande privilégio e revelação concedidos a Paulo fortaleceram-no e capacitaram-no a suportar os sofrimentos prolongados e severos que lhe sobrevieram durante seu ministério apostólico. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Ainda continuando em Romanos, no versículo 2 de 2 Coríntios, capítulo 12. Terceiro céu. As Escrituras indicam que há 3 lugares chamados céu. Primeiro, o primeiro céu é a atmosfera que circunda a terra. Oséias, capítulo 2, versículo 18. Daniel, capítulo 7, versículo 13. O segundo céu é o das estrelas. Gênesis, capítulo 1, versículos 14 até o 18. Terceiro, o terceiro céu, também chamado paraíso, versos 3 e 4. Lucas, capítulo 23, versículo 43. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. É a habitação de Deus e o lar de todos os salvos que já daqui partiram. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 5. Segundo Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. É a habitação de Deus e o lar de todos os salvos que já daqui partiram. Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Sua localização exata não está revelada. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. E Paulo, irmãos, é bom lembrar que Paulo afirma que ele foi arrebatado até ao terceiro céu. E lá ele viu e ouviu, revelações que ao homem não é permitido dizer. Esta afirmação está: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Então aqui afirma categoricamente que Paulo foi levado em espírito e em verdade, até o terceiro céu. Passando pelo primeiro céu, passando pelo segundo céu e chegando ao terceiro céu, onde está o paraíso do Senhor, onde é a habitação do Senhor. E nós, crentes salvos, os de perto e também os de longe, e tantos quanto o Senhor há de chamar, estaremos habitando com o Senhor nesse lugar maravilhoso, nesse chamado paraíso, onde é o terceiro céu, a habitação, do nosso Deus Todo-Poderoso, do Senhor Jeová dos exércitos, do Criador dos céus e da terra e do mar, e de tudo quanto neles há, do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos santos profetas que foram antes de nós, o Deus de Israel, o meu Deus, o eu sou,
é para lá que nós iremos morar na glória com o Senhor, né? E a palavra continua dizendo, né? E eu sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou em mim ouve. Né? No versículo 7, está escrito o seguinte na palavra, depois nós vamos para as referências. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Aleluia, Pai. E as referências dizem o seguinte sobre esta afirmação. Um espinho na carne. Né? A palavra espinho comunica a ideia de dor, de aflição, de sofrimento, de humilhação ou de enfermidades físicas, mas não a de tentação para pecar. Confira em Gálatas, capítulo 4, versículo 13 e 14. Primeiro, o espinho de Paulo permanece indefinido, de modo que aqueles que têm qualquer espinho na vida podem, assim, aplicar-se a si mesmos a lição espiritual dessa passagem. Segundo, o espinho de Paulo pode ter sido uma ação demoníaca contra ele, permitida por Deus, mas por ele limitada. Verso 7, Jó, capítulo 2, versículo 1 a seguir. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Terceiro, ao mesmo tempo, esse espinho de Paulo lhe foi dado para impedir que se orgulhasse a respeito das revelações que recebera. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Quarto, o espinho de Paulo tornou-o mais dependente da graça divina. Verso 9, Hebreus, capítulo 12, versículo 10. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A leitura do versículo 8 diz o seguinte: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que desviasse de mim, né? E a referência sobre esse assunto diz, aleluia, Pai, louvado seja Deus. 3 vezes orei ao Senhor, para que desviasse de mim. Muitas vezes, quando Deus responde a oração sincera, com um não, é porque algo muito melhor Ele vai conceder. Ver a nota seguinte, Efésios, capítulo 3, versículo 20. Vou repetir. Porque Paulo 3 vezes orou ao Senhor para que ele desviasse dele, né, aquele espinho na carne. E a mensagem da referência explica, né? Muitas vezes o crente pode pensar, mas como é que pode um homem como o apóstolo Paulo orar 3 vezes ao Senhor, e o Senhor não responder a oração de Paulo? Como é que ele vai responder de mim então, que sou insignificante perto do apóstolo Paulo? E a referência explica por que isso aconteceu, né? Quando nós oramos, o Senhor não responde, né? Uma oração sincera, honesta, né? E se o Senhor não responde, por que de não responder? E aqui fala, a referência diz, no versículo 8, 3 vezes orei ao Senhor para que ele retirasse de mim o espinho na carne. Muitas vezes, quando Deus responde a oração sincera com um não,
é porque algo muito melhor ele vai conceder. Ver a nota seguinte, Efésios, capítulo 3, versículo 20. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Né? Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Versículo 9, né, até o 14, está escrito o seguinte, do 9 ao 14. Né? Aleluia, Pai. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Né? Fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Porque em que tendes vós sido inferiores a outras igrejas? Né? Porque em que tendes vós sido inferior a outras igrejas? A não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoai-me este agravo. Eis que estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Aleluia, Pai, só até aqui. Vamos à referência número 15, nós fechamos a mensagem sobre este assunto, né? Aleluia, Pai. Louvado seja. Então, do 12 ao 15, irmãos, do 12 ao 15 está escrito sobre este assunto. A minha graça te basta. Isso quando o Senhor negou a Paulo, né, que Paulo orou ao Senhor 3 vezes, pedindo que ele retirasse dele aquele espinho na carne, né? E que o Senhor negou em tirar de Paulo o espinho na carne, que ninguém sabe precisamente o que é. A palavra que explica sobre várias coisas que pode ter sido o espinho na carne, né? Mas o Senhor responde, ao invés do Senhor tirar de Paulo o espinho na carne, do qual ele orou 3 vezes ao Senhor pedindo que o Senhor retirasse dele o espinho na carne, o Senhor disse não para ele, que não retiraria o espinho na carne, porque a graça que o Senhor havia dado para ele, bastava para ele continuar vivendo, continuar sendo aquilo quem ele foi, aquele a quem ele foi, e que o Senhor, tudo aquilo que o Senhor fez por intermédio dele, bastava a graça que o Senhor havia dado a ele, né? E aqui então Paulo parou de clamar ao Senhor para que tirasse o espinho dele, o espinho da carne, na carne dele, né? E aceitou aquilo que Deus passou para ele, fazendo essa afirmação, né? A minha graça te basta, né? Aleluia, Pai, louvado seja. Paulo enfatiza, 3 vezes orei ao Senhor para que ele retirasse de mim o espinho na carne. E o Senhor me disse, a minha graça te basta. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? E a referência explica, né? Do 12 ao 15, do 9 ao 15, né? A referência explica, a minha graça te basta. A graça é a presença, o favor e o poder de Deus em nossa vida. Vou repetir porque é lindo demais. A graça é a presença, o favor e o poder de Deus em nossa vida. É uma força, um poder celestial outorgado àqueles
que invocam a Deus. Essa graça descerá sobre o crente fiel, que suportar suas fraquezas e dificuldades, por amor ao Evangelho. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Ver o estudo, Fé e Graça, página 1704. Primeiro, quanto maior a nossa fraqueza e provações ao servirmos a Cristo, tanto mais graça Deus nos dará para cumprir a sua vontade. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aquilo que Ele nos outorga é sempre suficiente para vivermos nossa vida diária, para trabalharmos por Ele e para suportarmos nossos sofrimentos e espinhos na carne. Confira 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Enquanto estivermos perto de Cristo, Ele nos outorgará a sua força celestial. Segundo, devemos gloriar-nos em nossas fraquezas e ver nelas valor eterno, porque elas fazem com que o poder de Cristo desça sobre nós e habite em nós, à medida que avançamos nesta vida em direção ao nosso lar celestial. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.